A seguir, IIGD Irajá. A pessoa que não tem sossego, irmãos, ela tem problema espiritual. Pode estar dentro da melhor igreja da face da terra. Se não tem sossego, você pode ter certeza que tem problema espiritual. De vez em quando, eu sou uma pessoa assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou inquieto. Eu sou uma pessoa inquieta. Por que é inquieto? Por que é inquieto se o nosso espírito tem paz abundante? É a primeira coisa que acontece quando você aceita Jesus. Você sabia que quando uma pessoa aceita você, se não aconteceu com você, deveria ter acontecido. Aceitei Jesus. Eu ouvi a palavra. Ela entrou no meu coração. Me deu uma paz incrível. E aí, nunca mais essa paz saiu. Pronto. Pessoas dizem, eu me converti, não consigo dormir à noite. Por quê, meu? Por quê? A palavra, quando tem maldição, não tem como ter bênção, irmãos. Deixa eu até aproveitar e mostrar isso para você. Tem muitas dizem, não é bem assim. Irmão, não brinque com a palavra de Deus. Não discorde da Bíblia Sagrada. E eu estou falando agora com você também de casa. Mas a pessoa diz, não sei por que eu não recebo bênção. E fica de igreja em igreja. Não, meu irmão, é na palavra. Marca essa página aqui e vai comigo em Levítico 26. Levítico 26. Lê comigo o versículo 6. Versículo 6. Também darei paz na terra, e dormireis seguros. Não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Espada representa perigo ou morte. Espada representa perigo ou morte. Os animais nocivos aqui são espíritos malignos. São demônios, animais nocivos, que prejudicam, que destroem. Então, também darei paz na terra. Quem diz isso? Deus. E dormireis o quê? Seguros. Mas se você atentar para o que veio antes, você vai ver que essas promessas de Deus são decorrentes de uma obediência que vem lá em cima no versículo 1. Dá uma olhadinha para mim comigo no versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra em vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor. De que Jesus está falando? De idolatria. Idolatria. Nem toda causa de insônia, de perturbação noturna e destruição na casa é idolatria. Às vezes é feitiçaria. Mas às vezes, sabe o que é? Palavra de maldição. Sabe às vezes o que é? É um computador dentro de uma casa que tem site de pornografia. Só tem 5 computadores, todo mundo tem. Ou tem 5, 6 smartphones, todo mundo tem o seu. Mas tem um que acessa a pornografia. Pronto, o demônio já entrou naquela casa. E as perturbações vão começar. Ninguém sabe por que aquele homem ficou tomado por 6.000 demônios. Uma coisa é certa, Jesus chamou o demônio de imundo. Isso está claro. Isso está claro. Então Jesus está dizendo, você quer sono tranquilo? Você quer ter paz na sua casa? Você quer sentar num sofazinho tranquilinho? Você quer prosperidade? Você quer que eu te dê bênçãos? Então vamos lá, vamos fazer a faxina. E aí você vai sentar tranquilo, você vai dormir seguro, ninguém vai te espantar, nenhum bicho nocivo vai passar na tua casa. Pastor, nem a espada passa no teu território. Isso está claro? Sim ou não? Será que isso aqui mudou? Não, não mudou. Esse Antigo Testamento não mudou, irmãos. Infelizmente as pessoas se convertem e não procuram aprender o que agrada a Deus e o que agrada o diabo. Não procure agradar o bicho. O que agrada o bicho, fuja daquilo. Se liberte daquilo. Se alguma coisa na vida agradar o diabo, você pode ter certeza que ele vai ficar grudado ali. Às vezes é a forma de falar, irmãos. Tem de haver alguma causa. A Bíblia não mente, irmãos. Maldição sem causa não encontra pouso. Até o medo abre uma porta. O próprio medo. Há demônios que se instalam num corpo por causa do medo. Há demônios que se instalam num corpo por causa dos olhos. Onde colocou os olhos?
Onde os olhos se prenderam? Porque onde os olhos se prenderam, a imagem veio e entrou. Os olhos muitas vezes chamam uma imagem e ela vai ficar guardada no cérebro, armazenada. E dependendo do estilo de vida, aquela imagem traz e incendeia o corpo. Por que tem pessoas que se estimulam sexualmente por televisão, por pornografia, por internet? O homem casado, a mulher casada, o que tem de fazer? Ter o amor ao seu cônjuge com base na palavra. Quer ter um sentimento forte e maravilhoso? Vai no Cantares de Salomão, livro poético do marido e da mulher, do marido e da esposa. Eu falei com a igreja quinta-feira. Falei, começa, até o final do ano, o casal vai ler. Leva a sério o que a palavra fala. A palavra de Deus cura, a palavra liberta. A palavra de Deus viva afugenta demônios. A palavra viva de Deus é o próprio Jesus. Então esse homem, ele tinha uma legião de demônios imundos, espíritos imundos. Só Deus sabe que vida esse homem levou. Só Deus sabe o que ele fazia com o cérebro dele, com o corpo dele. Para o demônio entrar no corpo. Pessoal, irmãos, o demônio não tem essa liberdade de sair arrombando todos os corpos, sair entrando. Do contrário, toda a humanidade seria possuída. Antes de conhecer Jesus, sim ou não? Eu garanto que muitos de vocês se converteram e nunca manifestaram um demônio, porque não tinha dentro do corpo. Quem tinha e se libertou, glória a Jesus, se encheu do Espírito de Deus. Quem não tinha, não manifestou, não significa que na vida não havia. De repente os espíritos estavam causando o quê? Miséria. De repente na carne colocando o quê? Doenças, espírito de enfermidade. Ou o demônio estava onde? No casamento, para as encrencas, para separar. Quando Jesus entra, acabou o problema. Uma coisa é certa, o homem tinha uma legião de demônios. Demônio é imundo, demônio é sujo, demônio é perverso, demônio é mau, demônio é destruidor. Como podem se acumular, como pôde se acumularem 6.000 demônios no corpo? O cristão tem que ver, irmão, depois que ele conhece Jesus, ele tem de ver que tipo de vida ele está levando. A primeira faxina que faz é no corpo. Bom, vamos limpar o cérebro. Gostava disso, isso não agrada a Deus? Também não gosto mais, acabou. Ah, mas eu gosto. Esse é o problema. Eu li agora no Culto das 7. Eu falei, gente, inveja não é um demônio. Inveja é obra da carne. Inveja é obra da carne. Pessoal, teve gente arregalando o olho. Eu falei, inveja é carne. Sabe, o demônio entra. Nós provamos isso. Quando a gente faz um trabalho aqui específico para isso, convida as pessoas de fora, vai. Convida quem não é liberto ainda. Convida pessoas que estão com a vida destruída porque foram vítimas de inveja. Você vai ver muita gente manifestando demônios. E quem teve inveja, teve raiva dessa pessoa porque ela tem o que a outra que tem inveja não pôde ter. Ou seja, eu não tenho, mas eu não quero que tenha. É carne. É carne. Isso é coisa séria. Então, para uma pessoa ficar possuída por 6.000 demônios, o demônio viu a cobiça no olho, viu o deleite na pornografia. Irmãos, os demônios rodeiam as pessoas. Ele rodeia, observa por onde eu vou entrar, onde eu posso entrar, vamos lá. E aí, como é que eu posso pegar esse corpo para mim? Pode entrar pelas palavras. Eu não conto aqui que eu estava expulsando o demônio. Uma mulher me trouxe a filha e chamava a filha de Pimenta. A menina cresceu durante 7 anos, só ouvia isso. Sua pimenta, sua isso, sua aquilo, sua pimenta. Sua aquilo outro, sua pimenta. A criança ouviu. E a garota não tinha sossego. E não dava sossego para ela. Queixa na escola era toda semana. Não presta atenção na aula, faz bagunça demais, fica gritando, atrapalha a aula. E aí mandaram para a psicologia.
E aí? E aí mandaram para psiquiatria. E foi provado que a garota não tinha nada. Era uma menina normal. Só que era uma garota inquieta demais. 7 anos. Aí a mãe pega a menina e me traz a menina. E chega e diz: a senhora pode botar a mão na cabeça dessa pimenta e expulsar essa capetada dela? Desse jeito. E eu falei: senta, mãe. Falei: começou tudo errado. Não, tem que falar para a senhora que eu não aguento. E a menina não parava. Eu sabia que o problema estava na mãe, não estava na filha. E eu disse: mãe, há quanto tempo a senhora chama de pimenta? Ah, mas ela é mesmo? Falei: então a sua filha é, e o ser é permanente. Se a senhora dissesse: ela está agitada. Não, mas ela é assim mesmo. Eu falei: mãe, a senhora tem que sentar e ouvir a palavra. A senhora tem que conhecer a palavra e saber quem é a sua filha. E a forma que a senhora vai falar a partir de agora. Fui explicar sobre chamar a existência, não abrir a boca para falar maldição. Só que não dava atenção nenhuma. E aí o bicho manifestou: não precisa fazer nada. Demônio deu uma gargalhada e disse: tá vendo? É isso aí. Você vai me expulsar? Ainda tentando zombar da minha cara. Você vai me expulsar? Você vai me expulsar? Você me expulsa aqui, lá fora ela me chama de volta. Eu pedi para Jesus, falei: Jesus, eu dentro de mim, o demônio está dizendo que ela chama ele de volta. Jesus, não deixe esse demônio mentir, ele é o pai da mentira, mas eu quero que o Senhor coloque poder na boca dessa mulher. Aí eu abri minha boca e falei: Jesus, coloca poder na boca dessa senhora. Demônio, você vai falar a verdade. Você disse: eu vou te expulsar, ela vai te chamar de volta? É isso mesmo. Ó, tô aqui, ó, a vida toda. É só ela abrir a boca. É só ela abrir a boca. É só ela abrir a boca. Então a boca chama demônios. É só ela abrir a boca. Aí você abre a Bíblia e vê Deus falando que a bênção e a maldição estão na boca. Na boca, nas palavras, na língua. Que isso? Como é que esse homem fica possuído por 6.000 demônios? Eu posso imaginar N coisas aqui. Uma coisa é certa: santo ele não era. Com certeza santo ele não era. Ele não era um homem de vida santa. Tudo bem, ele não tinha encontrado Jesus, tudo bem. Mas tem gente, pessoal, que sem Jesus ainda tem um pouco de respeito pela vida. E tem gente com Jesus que não se importa com o que faz. Que não se importa com as imundícies do diabo. Não se importa se tem inveja de alguém, se tem pensamento sujo, se abre um site de pornografia, se na hora do nervosismo fala um monte de besteira e depois vai com a desculpa esfarrapada. Tem gente que depois vai orar igual santinho: Senhor, o Senhor mesmo diz que a carne é fraca. É fácil, né? Vamos à realidade. Eu te falei de coisas graves e eu te falei de coisas simples, mas que dão lugar para maldição. Abra agora em Tiago capítulo 3. No versículo versículo 9 e versículo, vamos lá, e 10. Vamos no 9 e no 10 para a gente ser bem objetivo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém. Então a maldição pode vir pela boca? Pode vir pela boca? Quem tem certeza? Então lê de novo, que é exatamente o que Deus está falando. Agora pega o versículo 8, vamos pegar o 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que se não pode refrear, está cheio de peçonha mortal. 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, está vendo? Você está vendo? Aquele homem pode sim, irmãos, ele pode ter nascido numa família já possuída, que amaldiçoava ele de dia e de noite. E ele pode ter despertado o desejo por um pecado ou por uma sujeira, e ele foi e chafurdou naquilo. Entrou lá, foi lá no fundo, na lama do pecado, saboreando com o pecado. Pecado em cima de pecado. Pode? Pode. Eu não posso diagnosticar
eu não posso julgar, mas uma coisa é certa. Jesus disse que o espírito é imundo. Jesus chamou de espírito imundo o porta-voz deles. E eram 6.000. Não se brinca. E eu vi na prática aquela mulher chamar a filha de pimenta o tempo todo na minha cara. Eu imaginava que ela não falava em casa. E aí eu vi o demônio, a garota inquieta e pula, e pula, e pula, e pula. E depois a mãe manifesta o demônio. Por quê? Porque ele estava na boca da mãe. Aquele demônio que estava na menina saiu da boca daquela mãe. Então a boca pode sim jogar demônio em cima dos, principalmente em cima de crianças. Pessoal, não se brinca com as coisas. Então, gente, uma coisa é antes, depois uma coisa é antes de conhecer Jesus. Outra bem diferente é depois de conhecer Jesus. Eu não canso de dizer, eu insisto com isso, irmãos, eu insisto nisso, tá? A pessoa encontrou Jesus, ela tem de ter o coração aberto para aprender a palavra. E mesmo depois de aprender, tem de ser uma pessoa predisposta a meditar, a estudar a palavra e a buscar a Deus. O Espírito Santo vai mostrar onde está o erro. O Espírito Santo vai, como Deus no primeiro atendimento dessa mulher, Deus me mostrou que os demônios que vieram para aquela menina saíram da boca da mãe. Só que a boca fala do que o coração está cheio. Na verdade, ela rejeitou a filha. Porque ela rejeitou a menina, ela então teve raiva da filha. E ela cobria a filha de maldição o tempo todo. Então, voltando para o endemoniado, para a gente terminar, tá? A hora está avançada aqui. Então, eu estou explicando que ele não tinha sossego, no versículo 5. Aí diz, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, versículo 6. Eu voltei para o caso do endemoniado, em Marcos 5, versículo 7. E clamando com grande voz, diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjure-te por Deus que não me atormente. Está vendo, irmãos? O único poder que atormenta Satanás, e ele não vai suportar muito tempo esse tormento. Se a pessoa se firmar com Jesus, se a pessoa aprender mesmo a palavra, se esforçar. A pessoa tem que se esforçar, irmãos. Tem gente que diz assim, sempre fui assim mesmo, brincalhão. Só que nas brincadeirinhas, fala muita besteira. Tem pessoas que dizem, não, também não é bem assim, isso é fanatismo. Aprendeu errado e continua com as sujeirinhas, né? Que entram pelos olhos, que abrasam o coração. E irmãos, uma coisa é certa. Jesus disse, um abismo chama outro abismo. O Espírito Santo, usando Salomão, disse, apanhar-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Para a terra da pessoa ser destruída, para os demônios não saírem, é porque eles estão sendo alimentados. Isso não tenha dúvida. E aí, continuando então. Aí Jesus dizia, né? Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. Espírito imundo. O demônio que manifestou era o porta-voz dos outros. Era uma legião. Mas tinha um que era o chamado dono da cabeça. Então ele aparece aqui, o chefão. Jesus está dizendo que ele é imundo. Ele é muito sujo. Ele é sujo demais. Então a pessoa que tem espírito imundo, irmão, ela tem palavras torpes, ela tem linguagem suja, ela tem a mente suja, ela suja o corpo. E aí, um abismo chama outro abismo, os demônios vão entrando. E aí, por isso que é importante, irmãos, a pessoa entender a palavra e se posicionar até para libertar a família. Agora, tem que orar para o entendimento ser aberto, para a pessoa se converter. A gente não vê essa luta por parte de todo mundo, vamos ser sinceros. Muita gente, irmãos, temos muita gente na igreja que nem com a sua vida espiritual se preocupa, quanto mais com a vida da família. Não permita que o diabo faça ninho na sua casa. Não permita que ele faça ninho na sua família. Esse homem chegou a esse estado de uma legião. E Jesus falou com o porta-voz. Qual é o teu nome? Somos uma legião porque somos muito. Então, porta-voz falando. Sai dele. Jesus dizia, sai. Você vai ter que sair. Vai ter que sair. Espírito imundo. Jesus não disse legião, sai. Disse imundo. Imundo. Ou seja, todos são espíritos imundos. Tem sujeira. Então, sai. E aí? Agora ele vai sair. Só que demônios querem corpos, irmãos. Demônios querem corpos para expressar em sua natureza maligna. O demônio da prostituição quer um corpo para prostituir aquele corpo. O demônio do ridículo quer um corpo para fazer aquela pessoa passar ridículo. Que é isso, pastor? Sim, pessoal.
O demônio da amargura quer pegar um coração cheio de raízes de amargura. Ele quer entrar para fazer a pessoa ser atormentada com angústia de dia e de noite. Aquela pessoa que vive chorando de dia e de noite, chora, chora, chora. E vai lá no baú ver fotografia e chora, chora, chora. E vai para um canto e chora, chora, chora. E perde a vontade de comer e chora, chora, chora. E vai para o trabalho, não consegue mais trabalhar, entra em depressão e chora, chora. Daqui a pouco está confinada dentro de casa, daqui a pouco está morrendo. Não quer viver, não quer se alegrar, não quer comer. Um abismo chama outro abismo. Então Jesus disse: sai espírito imundo. Mandando esse, que é o chefe, está mandando todo mundo. Só que o demônio quer corpo, ele quer corpos. Então ele agora pede para Jesus. Tem uma manada de porcos ali. Versículo 11: andava pastando ali no monte uma manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. 2.000 porcos afogados. Se uma legião são 6, pensa por favor. Pois é, 3 demônios para cada porco. No mínimo, se eles se subdividiram certinho. É meia dúzia que eles entraram em um outro. Um demônio entrou desesperado, já jogou o porco lá no mar, já matou logo o bicho. E tá lá, aqueles 2.000 porcos boiando lá, tá boiando. Por quê? Porque o demônio mata. Irmãos, o falso prazer do pecado leva muita gente a ficar possuída ou a ter a vida destruída. Então essa realidade que eu estou apresentando aqui, porque às vezes a coisa começa tão pequena e a pessoa não dá atenção. Sabe, é igual aquele machucadinho que a pessoa não deu atenção. Eu lembro de um pedido que me chegou para uma visita, um pedido desesperado para um pai de família que deu uma topada, não tinha Jesus, o dedão inflamou, não deu atenção, e infeccionou, não deu atenção. Quando foi para o hospital, a infecção tinha tomado conta, estava com a perna toda tomada. O que aconteceu? Gangrenou. Quando pediram a visita da igreja, já estavam amputando a perna. Não deu nem tempo. Aí a família desesperada começou com uma topada. Por que não deu atenção? Se tivesse Jesus, repreendia, não deixar o espírito da morte entrar. Mas devia ter ido procurar o hospital, procurar o médico. Por que não? Às vezes a coisa começa pequena. Às vezes é aquela criança que está começando a gostar de despertar para pornografia. Coleguinhas de escola. Papai e mamãe não estão vendo. É aquele grupinho que se reúne na casa do amiguinho e que mamãe confia que está todo mundo dentro de casa e alguém leva uma bebidinha escondidinha. Eu tive um caso de alcoolismo que a moça disse: eu comecei com 8 anos dentro do ônibus escolar, porque um amiguinho levava escondido vinho que a mamãe tinha. O papai tinha uma adega e o menino furtava uns vinhozinhos lá e levava para a turma, porque ele era o bonzão. Ele era o líder da turma, então era o da bagunça. Então todo mundo aplaudia. Então, um menino de 9 anos levava meninas de 8 e meninos de 9 e 8 anos. E aí foram fazer um passeio, pasmem, um colégio religioso. E isso foi um caso que me chegou a mim. E ela disse: pastora, com 8 anos de idade, num passeio do colégio, dentro do ônibus escolar, o menino tira de dentro da pasta, da mochila dele, da pasta dele, enrolado uma garrafa de vinho. E aí perguntou quem queria, e nós nos escondemos atrás do banco, cada um bebia o golinho da garrafa. E ela disse: eu gostei tanto que o demônio entrou, não sabia que era assim. Ela disse: eu procurei onde tinha aquele vinho, pedi dinheiro para minha mãe para a escola, minha mãe me deu, consegui através de outras pessoas comprar o vinho. Ela disse: eu me viciei com 8 anos de idade, dentro do ônibus. Disse: nunca mais parei de beber, até que eu fiquei no estado que eu fiquei completamente possuída. Não ficava mais um dia sem bebida. É um caso que eu conto aqui, que a moça, quando queria sentir paz, ia para o cemitério para dormir. E eu tenho esse caso, está lá na Piedade. Então os demônios mataram os porcos. Agora, para terminar o assunto, você vê a importância que Deus dá para a família. Ele diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Só que ele está liberto e cheio de Deus, cheio. Tão cheio que Jesus trabalhou esse homem, ele está pronto. Ele está pronto. Ele tem Jesus, ele tem unção, ele tem o poder de Deus, ele já tem entendimento. Aí: Senhor, eu quero te seguir. Não, vou seguir minha caminhada de Jesus e eu voltar para o céu.
Jesus fez dele um pregador. Disse, não, volta para a tua casa. Ou seja, os primeiros que tem que contemplar essa maravilha dessa libertação total é a tua família. Então, Jesus sabia, irmãos, com certeza quem ele era dentro de casa. Ou seja, vai lá agora. Aí o que acontece? No versículo de número, diz aqui, ó, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. Olha só, sentadinho, nunca teve paz. Andava de dia e de noite, andaria. Se retalhava todo, tá perfeito. Juízo perfeito. Assentado, vestido, ele não deixava roupa no corpo. Irmãos, essa nudez da turma por aí, isso é espiritual, meu irmão. Pessoa que não gosta de roupa no corpo. Vocês já viram que agora no inverno as meninas botam shortinho desse tamanho? No inverno. Barriguinha de fora, no inverno. Interessante, não sente frio, né? E às vezes mete um casaco e tá com shortinho. Já viram isso? E você acha que isso é normal? É moda, pastora. Quem você acha que cria essa moda? Para, pessoal. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Só que esse homem agora está 100% liberto, cheio de Deus, sentadinho, vestido, juízo perfeito. Ou seja, a obra é completa. Amém, Jesus? Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.